Olha, após clientes com doenças que necessitam de cuidados contínuos terem um plano de saúde cancelado de forma unilateral pelas operadoras, as empresas se comprometeram a reativar o serviço. O acordo foi firmado numa reunião entre representantes do setor e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O acordo vale enquanto tramita um projeto de lei que altera a regulação do setor. A gente vai entender mais a respeito desse assunto conversando sobre os direitos do consumidor em um caso como esse, com a Marina Paulelli, ela que está conectada aqui com a gente, a advogada do Programa de Saúde do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC. Bom dia, bem-vinda, doutora. Bom dia, Wilker. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Então, eu queria entender um pouco mais quais são os principais direitos dos consumidores em relação ao plano de saúde, especialmente aqueles que têm o plano cancelado de forma unilateral. Isso é permitido? Isso é previsto de alguma forma por lei? O IDEC entende que não. Em primeiro lugar, é muito importante que o consumidor tenha em mente que essa forma de cancelamento, o cancelamento unilateral, que acontece por iniciativa da operadora, sem aviso, de uma hora para outra, é considerada uma prática abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, com base no Código de Defesa do Consumidor, o consumidor consegue brigar, discutir e justamente apontar que essa é uma prática vedada pela lei. A grande questão é que existe uma diferença muito grande entre os planos individuais e os planos coletivos. Os planos de saúde individuais são aqueles planos que o consumidor contrata diretamente com a operadora de planos de saúde, ou seja, sem uma intermediação, e o contrato é feito pelo consumidor enquanto pessoa física. E a lei de planos de saúde é bastante clara em relação a esse contrato. O contrato de plano de saúde individual não pode ser cancelado, a não ser em caso de inadimplência ou caso o consumidor cometa alguma fraude. Já no caso dos planos coletivos, que são aqueles planos que as pessoas têm por conta do seu trabalho, foram contratados com a ajuda de uma associação ou justamente com a intermediação de uma entidade coletiva, como, enfim, um sindicato, algum grupo de classe, para esses grupos, para esses contratos, a lei não é tão expressa como ela é para os planos individuais. E essa onda de cancelamentos que a gente tem visto, né, nas últimas semanas, se refere justamente a essa modalidade contratual. Então, isso é um problema. É necessário que a legislação, né, que a lei de planos de saúde e a regulação da ANS, que é a agência que cuida do setor, avance e seja mais expressa e seja categórica em proibir esse tipo de cancelamento. Porque se a pessoa faz ali um plano de saúde e paga por ele, o mínimo que ela tem que ter é o respeito, de ser atendida quando necessita. E a estimativa era de que as operadoras planejavam suspender até 40 mil contratos de forma unilateral. Um acordo está sendo firmado ali, nesse momento, inclusive, foi firmado um acordo com o presidente da Câmara dos Deputados para que elas suspendessem esses cancelamentos. Mas isso preocupa de alguma maneira? O que pode estar por vir? Porque esse acordo ele vale enquanto tramita um projeto de lei para regulamentar essa situação. Isso preocupa de alguma maneira? O que a gente pode esperar daí? Sim, embora esse acordo seja positivo, ele ainda não é uma conquista, justamente porque ele não altera o marco, né, não altera a lei de planos de saúde, nem outras regras da ANS que falam sobre o assunto. Então, enquanto não tiver um patamar de maior segurança para o consumidor, não é possível se falar em uma conquista. Então, para o consumidor que está nessa situação, que teve o seu plano de saúde cancelado de uma hora para outra, e principalmente para o consumidor que teve o plano cancelado durante um tratamento em curso, é importante que ele saiba que a própria justiça determina que esse cancelamento não pode acontecer. Tem um julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que é um dos tribunais que ficam em Brasília, que fala justamente isso. Enquanto o consumidor está fazendo um tratamento de saúde para uma doença grave, o seu plano não pode ser cancelado e ele deve manter esse plano até a respectiva alta. Então, se o consumidor está nessa situação, é muito importante que ele entre em contato com a operadora de plano de saúde,
formalize uma reclamação e peça a reativação do seu plano. Perfeito. Quais são as alegações das operadoras de plano de saúde para fazer esses cancelamentos? Elas informam alguma coisa quando são questionadas a respeito desse assunto? Via de regra, para o consumidor não tem nenhuma orientação mais específica. O consumidor é surpreendido com o aviso de que, a partir de determinada data, o plano dele não vai poder mais ser utilizado, né? Que aquele contrato vai ser de fato extinto. Agora, o que as operadoras têm alegado em algumas audiências e em também assim momentos mais formais para justificar essa onda de cancelamentos é com base em argumentos econômicos, ou seja, é que muitos desses contratos estão passando por questões financeiras, que a operadora precisa reequilibrar as contas, e aí é necessário então fazer esse cancelamento. Mas, de todo modo, esse tipo de conduta é vedada, né? Eu lembro aqui, mais uma vez, o que fala o Código de Defesa do Consumidor. Se a empresa está passando por alguma questão financeira, algum ajuste que precise ser feito, isso é responsabilidade dela. É uma questão de gestão que ela precisa solucionar e não repassar isso para o consumidor. Além disso, para os planos coletivos, como não tem uma regra mais expressa sobre o cancelamento, ou seja, proibindo, vedando esse tipo de cancelamento, as operadoras entendem que elas estão dentro da lei, que elas estão dentro de uma regra que possibilita essa forma de cancelamento. Então, por isso que essas alterações dos contratos agora têm acontecido. É uma falta de bom senso, né? Em muitos casos, o que a gente percebe que acontece. Talvez não haja ali, de fato, uma ilegalidade, mas pelo menos imoral, acredito que seja, né? Você simplesmente cancelar um plano de saúde de alguém que está precisando, certo não é, pode não ser ilegal, mas só da gente falar sobre isso a gente já tem essa noção. E aí, quando a gente fala sobre esse assunto, sempre repercute bastante, doutor. Eu vou aproveitar a sua presença aqui para responder uma dúvida que, inclusive, foge um pouquinho desse assunto, mas está dentro do mesmo contexto. No caso de pessoas que têm um plano de saúde e elas têm filhos recém-nascidos, precisa de alguma maneira cumprir carência? Como fica a questão da carência no caso de recém-nascidos? Certo, vamos lá. A lei de planos de saúde determina que quando um bebê nasce, né, ou até quando uma família adota uma criança, ela pode ser incluída nesse plano de saúde, sim. Tem alguns prazos de carência, mas é importante lembrar que para atendimentos de urgência e emergência, que muitas vezes são comuns quando uma criança nasce, ou justamente nos primeiros dias de vida, para esse tipo de atendimento não existe carência. Ou seja, para situações de urgência e emergência, a operadora é obrigada a garantir o atendimento desses bebês. E além disso, a operadora também tem que assegurar a possibilidade de incluir um bebê recém-nascido no plano de saúde, se, por exemplo, ele for um plano individual ou se ele for um plano coletivo. E, via de regra, o prazo em que isso pode ser feito é de 30 dias após o nascimento, ou a adoção, se for o caso. Perfeito, doutora Marina Paulelli, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas explicações, pelos esclarecimentos. É um tema que sempre gera muita dúvida e a gente percebe que, na maioria das vezes, o maior prejudicado é justamente o cliente, o consumidor. E a gente precisa ficar atento a todas as mudanças, a tudo que envolve esses assuntos. Afinal, a gente precisa fazer valer o nosso direito. Obrigado, até uma próxima, viu? Eu que agradeço, um ótimo dia. Ótimo dia, tchau, tchau.